queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um Refletindo com Emmanuel, né? Estamos no livro Caminho, Verdade e Vida e no capítulo 102, cujo título é O Cristão e o Mundo. É baseado na seguinte passagem do Evangelho de Marcos: primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Jesus, Marcos 4:28. Emmanuel diz o seguinte sobre essa passagem: ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, surgindo-lhe no coração a erva tenra da fé edificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças, e por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância, que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Meus amigos, que comentário belíssimo de Emmanuel e uma lição extremamente consoladora para nós que almejamos nos tornarmos verdadeiros cristãos. Porque vejam, é muito comum o cristão se perguntar da sua relação com o mundo. E normalmente o cristão se pergunta nesse campo, nesse tema, como ele deve se relacionar com determinados assuntos do mundo material, da humanidade, da sociedade, como ele deve manter suas relações sociais, como ele deve se relacionar com o poder, com o dinheiro, e isso é sempre motivo para muita inquietude no cristão, no espírita. Aqui, Emmanuel está nos trazendo essa questão sob um enfoque diferente, sob o enfoque da nossa evolução espiritual e das cobranças, muitas vezes extremamente pesadas, que o mundo lança sobre nós, cristãos, né? Então, Emmanuel começa já dizendo, eu gostaria de ressaltar isso, que o trabalho de aquisição de um título de elevação espiritual, ou seja, a nossa evolução espiritual, não é uma tarefa fácil, né? E é uma tarefa que exige muito esforço nosso, muita disciplina e exige também muito tempo, porque é natural na nossa condição de espíritos imperfeitos, encarnados num mundo de provas e expiações, que nós vamos falhar, nós vamos cair. Nós temos que ter humildade para admitir isso. E o ponto mais consolador dessa passagem de Emmanuel é porque ele nos traduz essa mensagem de calma, de tranquilidade, e retira de nossos ombros o peso que muitas vezes o mundo coloca em nós de forma muito injusta. E ele o faz com uma exemplificação perfeita, muito precisa da realidade que nós vivenciamos. Porque ele nos diz que o mundo, quando nós estamos cumprindo as convenções sociais, agindo com base no imediatismo, com base no materialismo, nos ferindo ao agir assim, nos rebaixando a determinados comportamentos, a determinadas condutas, nos asfixiando, né,
pelas tendências e objetivos que a sociedade nos impõe, a multidão, a sociedade não nos vê, não nos percebe. Quando nós estamos no lodo dos equívocos, a sociedade não nos percebe. Mas quando nós pretendemos nos melhorarmos, sermos verdadeiramente cristãos, combatermos as nossas más inclinações, aí a sociedade não só passa a nos perceber, como passa a exigir de nós a conduta angelical. E Emmanuel pontua como isso é injusto e como nós cristãos não nos podemos deixar abater por isso, por aqueles que nos acusam de hipócritas no nosso primeiro erro, no momento em que nós eventualmente agredimos o outro, erramos na forma como verbalizamos nossas pretensões, como nos relacionamos com o outro. A pessoa já nos acusa de hipócrita, como se nós já não estivéssemos devidamente sobrecarregados pela nossa própria consciência de culpa do nosso erro. E Emmanuel nos convida a atentarmos não ao que a multidão diz de nós, mas ao que Jesus diz de nós, porque Jesus sabia que primeiro seria a erva, depois a espiga e só depois o grão. Nós temos etapas no nosso crescimento espiritual e nós não precisamos ter a pretensão de saltá-las, porque Jesus não espera isso de nós. E nós não devemos saltar etapas apenas porque a multidão assim o exige, porque se fosse a vontade da multidão, nós ainda estaríamos no lodo das paixões, das vicissitudes, travados num ciclo vicioso de tristeza, de desalento, de angústia. Sendo que o convite de Jesus é pela paz, pela plenitude. Não significa que nós devemos nos comprazermos no erro, não. Devemos identificar o erro e nos corrigirmos. E seguirmos em frente, sabendo que o erro faz parte da nossa caminhada. Nós não podemos nos sobrecarregarmos com esse peso que é colocado em nossos ombros e que é um peso justo e injusto. Nós devemos tão somente mirarmos Jesus, os ensinamentos de Jesus, sabendo com muita humildade das nossas imperfeições, mas sabendo também do destino angelical que Jesus nos reserva e que há muito tempo nos prometeu e que aguarda apenas o nosso esforço, a nossa disciplina e a nossa persistência. Sem ânimo, sem desânimo, meus amigos, com muito ânimo. Jesus nos aguarda, Jesus está conosco hoje e sempre. Que a paz do nosso peregrino Senhor da Cruz esteja conosco sempre, nas nossas reflexões, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa oficina de trabalho, em todos os momentos. Fiquem em paz, um grande abraço.